Fala pessoal, Isaac aqui, e eu mexi mais uma vez na captação do meu áudio porque eu ainda estava insatisfeito. E eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu acho que eu estava utilizando o meu microfone que eu tinha pedido errado. Pelo que eu entendi aqui, eu estava usando ele com um aumento de 90% na captação de áudio, por isso que estava meio que estourando. Então, espero que dessa vez melhore. Vamos lá? Num universo tão rico em detalhes como é o universo Tolkien, nós conseguimos encontrar a diferença de características dos povos até mesmo dentro de uma mesma raça. Por exemplo, na raça dos homens, nós temos os homens comuns, os homens Númenóreanos, que possuem sangue élfico, e os hobbits, que são uma ramificação dos homens no passado distante. Essa mistura resulta, como podemos ver na pousada da cidade de Bree, no filme, variados tipos de homens convivendo entre si, chamados de povos altos e povos baixos, todos dentro de uma mesma raça, mas com características diferentes. E o mesmo ocorre com os elfos. Alto-elfos, elfos cinzentos, meio-elfos, são todos elfos, mas não são idênticos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre eles, 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre os elfos. Espero que pelo menos um deles você ainda não saiba. 1. As 3 famílias principais. Pessoal, como vocês já perceberam, eu prefiro manter os vídeos de modo mais simplificado e curto, e não adentrar em detalhes de maneira minuciosa. Caso contrário, isso faria o vídeo extremamente longo e provavelmente até enfadonho, em vez de divertido. Sendo assim, eu trago uma versão mais resumida, com aquilo que, na minha humilde opinião, é o mais importante para entender a história. Caso vocês sintam a necessidade, no entanto, podem depois adentrar mais profundamente na história por conta própria. Mas aqui eu vou fazer um apanhadão com aquilo que eu considero essencial. Tudo isso para não ficar chato, beleza? No universo Tolkien, os elfos possuem 3 famílias principais, que possuem suas próprias características marcantes. Para facilitar o entendimento, eu vou dividi-los aqui em classes. Os primeiros são os Vanyar, a classe dos poetas. Eles eram loiros e dos olhos azuis. Versados em instrumento e poesia, foram descritos por Tolkien como os mais belos dentre todos. Depois tem os Teleri, a classe dos construtores e cantores. Tolkien descreve eles com a pele clara e os cabelos escuros ou prata. Foram ensinados pelos Valar a arte da construção, em especial de barcos e portos, e adoravam cantar enquanto construíam. E deixei para o final de propósito os Noldor, a classe dos guerreiros ferreiros. Os Noldor são descritos como os mais qualificados de todos os povos em sabedoria, guerra e joalheria. Por essa razão, os elfos que possuem os maiores feitos em batalha são justamente os Noldor, e nós vamos falar disso mais para frente. Então é isso. Neste brevíssimo resumo, temos a classe dos poetas, a classe dos construtores e a classe dos guerreiros. Vanyar, Teleri e Noldor. Fechado? 2. Alto-elfos, os elfos que viram a luz. Os Alto-elfos são os elfos mais poderosos da obra. Alto-elfo é um nome dado aos elfos que viram a luz das 2 árvores sagradas. Eles também eram chamados de Calaquendi. Isso requer um pouco mais de contexto para vocês entenderem. Os fãs que não leram os livros, apenas viram os filmes, podem ter a falsa impressão de que Terra-média é o nome equivalente no universo Tolkien àquilo que chamamos de planeta Terra na vida real. Mas não é. Eu coloquei aí na tela um mapa para vocês entenderem melhor. Este mapa aí é como o mundo era na Primeira Era. Na Terceira Era, o mundo possui uma geografia diferente do que este mapa aí, porque alguns eventos aconteceram com o passar do tempo. Por exemplo, essa ilha de Númenor que está aqui no meio não existe mais, porque Deus, Eru e Ilúvatar afundou numa ilha inteira. Pois é, no vídeo sobre Númenor eu entro em mais detalhes sobre isso, mas eu mencionei isso só para vocês entenderem que este mapa que está aqui na tela é só um exemplo de como a Terra-média era na origem, beleza? Mas ela vai se alterando conforme o tempo passa. Mas vamos lá. Na realidade, Terra-média é o nome de um dos 2 continentes do planeta. No universo Tolkien, existem 2 continentes principais. Um chamado Terra-média, esse da direita, e o outro chamado Aman, esse aí da esquerda. Já o planeta em que se chama Arda, e não Terra-média, beleza? No continente Terra-média é onde se passa todos os eventos do filme, e onde estão as localidades mais conhecidas, como Gondor, Rohan, Valfenda, Mordor, Isengard. E no outro continente, chamado Aman, também conhecido como Terras Imortais, é para onde Frodo vai de barquinho no final do filme junto com os elfos. Lembra? Pois é para este outro continente também que nós vemos um monte de elfos indo embora durante os filmes, e para onde Elrond queria que Arwen fosse e deixasse o Aragorn para trás.
Este nome Terras Imortais não significa que quem chegar lá vai ficar imortal. Esse continente é chamado assim porque a galera que mora lá são imortais, com raras exceções, como o próprio Frodo. Durante a formação do mundo, os Valar, semideuses no universo Tolkien, decidiram morar justamente no continente da Terra-média. Eles foram para lá, construíram suas casas, portos, palácios, estava tudo uma beleza até então. Também construíram as primeiras luzes do mundo, 2 espécies de lâmpadas enormes que iluminavam o planeta numa época em que o Sol e a Lua ainda não existiam. Tava tudo lindo e maravilhoso. O problema é que os Valar tinham um irmão encrenqueiro, o Valar primogênito, chamado Melkor. Ele é descrito assim, abre aspas, Melkor invejava, acima de tudo, as obras de seus irmãos, e o que ele não podia tomar pela força, arruinava e destruía por ira e inveja, fecha aspas. Um cara bem gente boa, né não? Pois é. Melkor queria tudo do jeito dele, inclusive insistia em discordar do pai dele, o deus do universo Tolkien chamado Eru, como mencionado. Aí chegou num ponto extremo de ruptura em que este Valar problemático se rebelou logo de uma vez e passou a atacar diretamente seus irmãos. Assim se iniciou a primeira guerra entre os Valar e seu irmão mais velho Melkor. Em determinado momento, durante a guerra, ele achou uma ótima ideia ir lá destruir as lâmpadas que iluminavam o planeta e deixou todo mundo no breu. E posteriormente, não satisfeito, foi lá e depredou a casa dos irmãos Valar dele. Essa também é uma das razões pela qual Melkor e Sauron foram chamados de Senhores do Escuro, porque, além do sentido metafórico das maldades cometidas por ambos, Melkor trouxe escuridão ao mundo 2 vezes, como vamos ver mais adiante. Temendo que uma guerra prolongada contra o seu irmão mais velho causasse uma destruição gigantesca no planeta, os Valar decidiram deixar suas mansões e partir para o continente mais afastado, na região ocidental do planeta. Este continente que a gente viu chamado Aman, ou Terras Imortais. E lá eles fizeram um novo lar, numa região que passou a se chamar Valinor. Então assim, para ficar claro, o Valinor é como se fosse uma cidade dentro de um continente enorme chamado Aman, ou Terras Imortais. Valinor significa, como o nome sugere, Terra dos Valar. Neste país, chamado Valinor, moram tanto os Valar quanto os Maiar, e também alguns elfos. Eru Ilúvatar não mora lá, ele não fica no plano físico, ele mora num plano espiritual, no livro descrito como de fora dos círculos do mundo, e não costuma intervir nos eventos a não ser que seja um caso bem grave. Para evitar que o irmão Valar encrenqueiro o seguisse, os Valar criaram muralhas enormes, em formas de montanha, cercando Valinor, e deixando apenas uma estreita passagem, sempre vigiada, para evitar que qualquer um entrasse. No interior de Valinor, os Valar criaram 2 árvores sagradas, chamadas Telperion e Laurelin, as árvores de prata e de ouro. Só que Melkor era tão desgraçado que ele fez uma aliança com uma aranha enorme chamada Ungoliant, que é a mãe daquela aranha que pica Frodo, só que muito maior. Sim, se você acha que aquela aranha já é grande, realmente é grande, essa aí assim, a outra fica pequena perto dela. Enfim, essa aranha gigante, a mãe de Laracna, conjurou uma magia negra para que possibilitasse ela e o Melkor, o Valar rebelde, entrarem escondidos em Valinor durante um festival, enquanto todos os Valar estavam distraídos. Melkor então deu uma pancada enorme em cada árvore sagrada, abrindo um rombo em cada uma, e a aranha enorme sugou toda a sua seiva e envenenou cada uma das árvores, que acabaram morrendo. Após destruírem as árvores, os 2 fugiram. Essa foi a segunda vez que Melkor trouxe escuridão ao planeta Arda. No último suspiro, as 2 árvores sagradas produziram uma flor de prata e um fruto de ouro, e morreram em sequência. Essa flor de prata se transformou na lua e o fruto de ouro deu origem ao sol. Com isso, voltamos aos elfos. Os elfos que tiveram a oportunidade de visitar essas árvores sagradas antes delas serem destruídas ficaram conhecidos como os Alto-Elfos, ou Elfos que viram a luz. Agora já faz mais sentido esse nome, né galera? Continuando, esses elfos que visitaram as árvores sagradas foram banhados por sua luz e isso fez com que todos os seus atributos originais fossem melhorados. Por exemplo, um elfo descendente dos Noldor, classe guerreira, ficava ainda mais habilidoso em batalha ao ser abençoado pela luz das árvores. Um elfo descendente dos Teleri, classe dos construtores, ficava ainda melhor no seu ofício de construção.
E um elfo descendente dos Vanyar, classe dos poetas, ficava ainda mais belo e fazia poesias ainda melhores. Portanto, tinham seus atributos originais melhorados. Entenderam? E como dá pra perceber pela história que eu contei no começo, não é mais possível para os elfos serem banhados pelas tais árvores sagradas, porque o maldito Melkor fez o favor de destruí-las. Então, existe apenas um pequeno e limitado número de elfos ainda vivos na Terra-média que viram a sagrada luz das árvores. Um destes elfos remanescentes vocês conhecem muito bem, e com essa informação passarão a entender o motivo dessa pessoa ser tão poderosa. Estou me referindo à nossa queridíssima Senhora Galadriel. Ela é um dos poucos alto-elfos que viram a luz. Para falar a verdade, Lady Galadriel nasceu e foi criada em Valinor sob a luz das árvores sagradas. 3. Origem dos elfos mais conhecidos. Vamos aproveitar que estávamos falando da Lady Galadriel e vamos começar por ela. Galadriel é, como já mencionado, uma alto-elfo, ou seja, uma das elfos que viu a luz. Em relação à sua classe, ela é descendente tanto dos Noldor, a classe guerreira, como dos Teleri, a classe dos construtores. Isso porque os avós dela eram um de cada classe. Já o rei Thranduil e o príncipe Legolas são elfos descendentes dos Teleres, classe dos construtores de barcos e cantores, que adoravam o mar e as florestas. Inclusive, isso não é mostrado nos filmes, mas nos livros o Legolas vivia cantando. Atualmente, os elfos da florestas, como Legolas e o pai dele, são chamados de elfos Sindar, ou elfos cinzentos. É como se fosse uma ramificação dos elfos Teleri, assim como os hobbits são uma ramificação dos homens. Eles são chamados de elfos cinzentos porque os ancestrais deles tentaram ver a luz sagrada de Valinor, mas não chegaram a concluir essa missão. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Os elfos que conseguiram chegar a Valinor, ver a luz, como já foi dito, foram chamados de alto-elfos ou elfos da luz. Porém, existiram alguns elfos que não quiseram nem saber da ideia de ir até lá, e falaram assim, não, vamos continuar vivendo nossas vidas normalmente na Terra-média. Estes elfos foram chamados de Morikendi, ou elfos escuros. E isso não tem nada a ver com característica física deles, nem cor do cabelo, nem cor da pele, isso só se refere que eles não se interessaram em ver a luz sagrada das árvores. E por fim nós temos aquelas tribos de elfos que até chegaram a iniciar a jornada, mas no meio do caminho eles encontraram algum empecilho e não conseguiram chegar até Valinor. Estes foram chamados de elfos cinzentos, porque nem são elfos da luz, mas também não são do escuro completamente, porque pelo menos tentaram. Este é justamente o caso de Legolas e do pai dele. Os ancestrais deles iniciaram a jornada, mas não completaram, beleza? Vamos ao Elrond. Elrond é o personagem mais miscigenado vivo de toda a obra. Ele é meio elfo, seu pai e sua mãe também eram meio elfos, que tinham tanto homens quanto elfos como ancestrais. Da parte dos elfos, estes elfos ancestrais dos pais de Elrond eram resultantes da mistura de 3 classes dos elfos, dos guerreiros, construtores e poetas. Então, mesmo os elfos eram miscigenados entre si, e estes elfos miscigenados misturaram com humanos que deram origem a Elrond. Por isso que eu falo que ele realmente é o mais miscigenado vivo da obra. Porém, embora corra em suas veias sangue de todo tipo, você pode escolher. Se tivesse que escolher apenas uma classe, eu acredito que o Elrond se enxergaria como da classe dos Noldor, a classe guerreira. E eu tenho 3 motivos para acreditar nisso. Primeiro, porque ele foi adotado por um Noldor e criado conforme os costumes da classe guerreira. Segundo, porque ele fundou Valfenda, originalmente para servir de refúgio aos mestres artesãos de Eregion, que eram todos Noldor. E em terceiro, porque ele herdou e utiliza o Anel do Poder que era utilizado pelos Noldor. Então assim, só para ficar claro, Elrond também não viu a luz sagrada das árvores, beleza? Pra falar a verdade, provavelmente, Galadriel e Glorfindel sejam os 2 últimos elfos vivos na Terra-média que viram a luz sagrada das árvores. Alguns fãs acreditam que o marido de Galadriel, Celeborn, também tenha visto, mas a maioria da comunidade Tolkien não acredita nisso, inclusive os fãs gringos. Eu, por sinal, me incluo nisso. Na minha interpretação dos livros, ele é descendente dos Teleres, e é da mesma classe do Legolas e do rei Thranduil, um Sindar, e portanto não viu as árvores. 4. Por que os elfos eram chamados de Eldar? Este nome foi dado aos elfos por um Valar, e significa povo das estrelas. Vocês já devem ter percebido que os elfos adoram as estrelas e vivem falando sobre como as estrelas são belas, eles escondem enigmas nas estrelas, eles sempre utilizam as estrelas como metáfora e existe uma razão de ser para isso. Quando os elfos foram criados e acordaram pela primeira vez,
a primeira coisa que eles viram foram justamente as luzes das estrelas. Eles foram criados antes do Sol e da Lua, então a única fonte de claridade eram as estrelas no céu. Além deste apego emocional por ter sido a primeira luz que eles conheceram, eles também sempre acharam a luz das estrelas excessivamente bela. E vamos lembrar que os elfos não possuem a necessidade de dormir tanto quanto os homens. Eles dormem muito menos e adoram fazer suas coisas à noite, sob a luz das estrelas que eles tanto admiram e acham tão bela. Daí Eldar, povo das estrelas. 5. Quase todos os elfos mortos em batalha retornam à vida. Quem não se lembra de Aldir morrendo nos filmes Na Batalha do Abismo de Helm e Aragorn prestando sua homenagem? Eu aposto que você deve ter pensado quando viu aquilo: poxa, se esse cara não tivesse ido pra guerra, poderia ter vivido para sempre. Que tragédia. Bem, embora seja mesmo uma tragédia, não é uma tragédia tão grande quanto poderia ser, e eu te explico o motivo. E antes que alguém fique bravo falando: ah, mas nos livros o Aldir não morre no Abismo de Helm, eu já respondo pra você: calma, eu sei. Apenas estou utilizando ele como exemplo porque foi emblemático e também emocionante nos filmes. Mas podemos utilizar literalmente qualquer elfo morto em batalha, beleza? Voltando. O espírito do povo élfico é mais poderoso do que o corpo físico. Portanto, quando um elfo morre, o espírito dele resiste e viaja para os salões de Mandos, que fica lá em Valinor. Mandos é o Valar responsável pelo julgamento de todos os elfos mortos. A maioria deles fica descansando durante certo tempo na forma de espírito, nestes salões, e depois eles retornam à forma corpórea e reencontram os outros elfos em Valinor e seguem a vida normalmente. Com a maioria é assim. Inclusive, ele pode até voltar à Terra-média se ele quiser, embora isso não aconteça frequentemente. E eu fiz questão de deixar claro que quase todos os elfos retornam à vida porque existem dois tipos de exceções. A primeira é caso o elfo não queira. E existe exemplo disso nos livros, em que um elfo simplesmente não quer voltar à vida, ele prefere continuar descansando. E a segunda exceção é caso o elfo tenha cometido algumas barbaridades na vida e o Valar Mandos condene ele. Neste caso, o Valar Mandos ele possui o poder de vetar, ele impede que este elfo retorne à vida. Mas, na maioria esmagadora dos casos, sim. Se um elfo é morto em batalha, a morte realmente vai separar o elfo de seus entes queridos e de seus amigos momentaneamente. Porém, seu espírito vai viajar para Valinor e seus familiares sabem que irão voltar a vê-lo eventualmente. Eu não encontrei exatamente quanto tempo isso demora, esse processo de reencarnação. Mas, sinceramente, não importa. Porque para quem vive por toda a eternidade, esperar, digamos, 500 anos é apenas um período curto, quando você tem toda a eternidade para viver com aquela pessoa, não é mesmo? E se esse papo todo fez você refletir sobre o que acontece com os espíritos humanos no universo Tolkien? Eles também voltam? Eles também vão para este salão? O que acontece? Aí vai a resposta. Os espíritos dos humanos, quando morrem, também viajam para os salões de Mandos, em Valinor. Porém, ao contrário dos espíritos élficos, eles não ficam lá. É dito que ninguém sabe para onde eles vão, exceto Mandos e o próprio Eru Ilúvatar. Misterioso, né? E é justamente por isso que Arwen abriu mão da sua imortalidade. Ela queria acompanhar o espírito de Aragorn para onde quer que ele fosse, rumo ao desconhecido. E com isso chegamos ao fim da nossa lista. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e deixar um like para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.